O reconhecimento de padrões é uma disciplina fundamental do pensamento estratégico. A habilidade de encontrar aquele sinal, a informação importante, no que pode ser o mar de ruído. Michael Watkins, professor da IMD Business School e autor do livro Os Primeiros 90 Dias. Dizem que libriano como eu sempre fica em cima do muro e é muito político e sempre concorda com tudo e todos. E bom, é possível que eu seja um pouco assim, aliás, não um pouco, mas muito. Porém, para o propósito desse episódio, não serei libriano de uma vez. E irei discordar com um dos protagonistas do episódio de hoje, no caso Michael Watkins, na sua frase acima. A questão hoje, no mundo inundado de dados, não é reconhecer padrões, pois isso a IA faz muito melhor que nós, líderes humanos, mas sim estruturar bem o problema e fazer a IA trabalhar para a gente, no ato de reconhecer padrões. Veja, o reconhecimento de padrões, no passado, era de fato uma habilidade crucial para os líderes. Em ambientes onde os dados eram limitados ou o acesso à tecnologia era restrito, aqueles que podiam identificar tendências ou padrões antes dos outros, dos concorrentes, eles tinham uma vantagem. Era de fato um diferencial competitivo, e em 2012, inclusive, o Ray Kurzweil, em seu livro How to Create a Mind, propôs modelar o cérebro com um paradigma unificado de processamento que consiste em uma hierarquia de rotinas de padrões auto-organizáveis que constantemente, quote, prevêem o futuro e hipotetizam o que vamos experimentar. Kurzweil chama seu modelo de teoria da mente baseada no reconhecimento de padrões. Tudo bem até então, e nós não podemos negar que o reconhecimento de padrões seja uma habilidade humana, de fato quase automática, inclusive, quase inata. Mas hoje, estamos num cenário totalmente diferente. A IA já superou os humanos em tarefas relacionadas à identificação de padrões em conjuntos massivos de dados, analisando grandes volumes em segundos, identificando correlações e gerando insights com uma precisão que dificilmente nós humanos poderíamos atingir. Então aquele líder que se concentra demais no reconhecimento de padrões, portanto, pode ficar obsoleto, pois essa habilidade é realizada pela inteligência artificial com muita mais eficiência e precisão. Sabe quem dizia que o reconhecimento de padrões era importante? O Jack Welch, com sua famosa frase, ver ao redor das esquinas é o que diferencia o bom líder. Poucas pessoas têm essa habilidade, poucas pessoas conseguem prever essa esquina. Sim, mas isso era os anos 70. E ainda mais falado por um líder que, infelizmente, hoje, a história nos ensina não soube olhar muito ao redor da esquina pelo momento atual da GE, a empresa que ele gerenciou. E é por isso que precisamos hoje de uma nova forma de pensar a respeito disso. E é justamente disso que iremos falar nesse episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que essa 4ª temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, IA, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação, que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Mas falando agora sobre nosso protagonista de hoje, o Michael Watkins é um renomado especialista em liderança, com uma carreira acadêmica e uma prática sólida, sendo cofundador da Genesis Advisors, uma consultoria especializada em ajudar líderes a navegar em transições complexas, e é professor emérito da IMD Business School na Suíça. Ele ficou famoso com seu best-seller The First 90 Days, que é uma leitura essencial para líderes em transição, pois fala dos primeiros 3 meses no cargo. Foi traduzido para mais de 20 idiomas e, recentemente, ele publicou o livro As 6 Disciplinas do Pensamento Estratégico. Ele fala muito sobre as novas habilidades de liderança no mundo de hoje, um tema que eu adoro. E, em particular, nesta próxima frase, ele nos fala sobre a habilidade de reconhecer padrões e do pensamento sistêmico. Ouça só.
Pattern recognition is a foundational discipline of strategic thinking. The ability to find the signal, the important information in what can be a sea of noise. Not just absorbing what's happening, but thinking about why, thinking about connection. When grandmasters look at a chessboard, they don't just see pieces, they don't just see the layout of the board, they see the most important patterns that exist in that configuration. They see opportunity, they see concentrations of power, they see potential vulnerabilities. At the heart of your ability as a leader to navigate complexity is the discipline of systems analysis. It's absolutely essential, of course, that systems models capture the most important features and dynamics of the system that you're talking about. But given the very, very high levels of complexity today, no human being, and indeed, so far, no computer, is able to flawlessly model the entire set of variables and interactions that constitute a complicated system. O reconhecimento de padrões é uma disciplina fundamental do pensamento estratégico. A disciplina de encontrar o sinal, a informação importante no que pode ser um mar de ruído. Não apenas absorver o que está acontecendo, mas pensar sobre o porquê. Pensar sobre conexões. Afinal, quando mestres de xadrez olham para um tabuleiro, eles não veem apenas as peças, nem apenas a disposição do tabuleiro. Eles enxergam os padrões mais importantes que existem naquela configuração. Eles veem oportunidade, eles veem concentrações de poder, eles veem potenciais vulnerabilidades ou ameaças. No coração da sua habilidade como líder para navegar pela complexidade está a disciplina da análise de sistemas. É muito essencial, claro, que os modelos de sistema capturem as características e dinâmicas mais importantes do sistema sobre o qual você está falando. Mas hoje, dado o altíssimo nível de complexidade hoje, nenhum ser humano e até agora nenhum computador é capaz de modelar sem falhas o conjunto completo de variáveis e interações que constitui um sistema complexo. Quando eu era criança, eu adorava o Lego, quebra-cabeças, todos esses jogos onde você tinha que encaixar peças. Afinal, eles eram quase um treino para minha mente, ainda mais para a mente de uma criança, e me ajudava na resolução de problemas. E a dos quebra-cabeças é exatamente a analogia que eu quero usar para mostrar por que o raciocínio do Michael Watkins é parcialmente falho. E não vou dizer todo, tá? Não estou querendo dizer que reconhecimento de padrões não seja importante, mas nós não também podemos fazer do reconhecimento de padrões uma das habilidades mais importantes hoje em dia, pois estaríamos colocando elas entre as habilidades humanas, mas na verdade isso é cada vez mais prerrogativa das máquinas. Porque, voltamos para a nossa analogia do quebra-cabeça. Imagine que análise de dados na era de IA é como montar um quebra-cabeça gigante. Antes, os líderes eram aqueles que encontravam as peças certas e montavam quebra-cabeça de forma manual. Aí era crucial reconhecer padrões, como cores e formas, para encaixar as peças. No entanto, com a IA, é como se tivéssemos uma máquina que automaticamente detecta e encaixa as peças certas muito mais rápido do que um ser humano poderia fazer. O verdadeiro papel do líder, então, não é mais o de montar o quebra-cabeça, peça por peça, de forma mais rápida que seus competidores, mas sim de escolher o melhor quebra-cabeça a ser montado. E, inclusive, definir quais partes são relevantes. Porque em vez de focar em cada detalhe, o líder precisa definir qual será a imagem final. Ou seja, no ato prático, estabelecer quais as perguntas mais importantes e as métricas certas que a IA deve usar como guia. Enquanto a IA monta o quebra-cabeça, reconhecendo padrões, o líder deve decidir qual quebra-cabeça tem mais valor para a organização, o que é relevante ao momento. Então a habilidade se torna definir o propósito e o escopo do quebra-cabeça, aí permitindo que a IA faça o trabalho de reconhecimento de padrões. É meio que o que se torna mais importante é escolher o problema. E essa habilidade é o que eu já chamei em outros episódios do Metanoia Lab de Data Sense Making, que nasce de uma pergunta. Se o reconhecimento de padrões não é mais o papel essencial do líder, então qual é? É a habilidade de definir problemas e escolher as métricas certas para monitorar. Data Sense Making. Porque no cenário atual, onde os dados estão disponíveis em abundância, para todos, e as ferramentas da IA são capazes de extrair informações rapidamente, o papel do líder é determinar quais perguntas a IA deve responder.
Então, um bom líder é aquele que define claramente o problema e seleciona as métricas mais relevantes para análise. Em vez de buscar padrões de forma genérica, um líder eficaz se preocupa em entender os elementos que impactam diretamente sua organização ou seu cliente. Vamos fazer um exemplo. Em vez de observar apenas as preferências básicas de um consumidor, o seu histórico de compra, ou enfim, o líder pode pegar tudo isso e buscar correlações entre, por exemplo, preferência de compra e o bem-estar emocional do cliente. Um ângulo que exige uma definição clara do problema e uma escolha muito mais criteriosa das variáveis a serem analisadas. E muitas delas são até difíceis de medir. Iremos ver isso. Então, com a capacidade disso, a IA se torna um instrumento, um meio de análise, enquanto o líder se torna um arquiteto que direciona essa análise para áreas estratégicas. Então, atenção de novo, a verdade é que eu não estou dizendo que o Michael Watkins esteja errado. Ele tem muito valor no que ele considera serem comportamentos que definem a habilidade de reconhecer padrões. Porque o que ele considera importante é o seguinte, e ele desdobra em dois, e enquanto eu concordo menos na importância do primeiro, concordo muito na importância do segundo. O primeiro é a habilidade de encontrar aquele sinal no ruído, como ele fala. Então, é o reconhecimento de padrões, ou seja, de identificar informações importantes e tendências em meio a uma enxurrada de dados e muita complexidade. Isso, de novo, a IA sabe fazer melhor, não tem jeito. E tem dados e estudos que demonstram isso, como, por exemplo, vindo da área médica, que já mostra que a IA sabe diagnosticar doenças melhor do que médicos humanos, ou no setor financeiro, onde a IA consegue fazer melhores predições sobre o andamento do mercado. Mas tem um grande problema, porém, aqui. É que falta o entendimento do porquê. E aqui onde vem a segunda parte. A segunda grande parte do reconhecimento de padrões, segundo Michael Watkins, é compreensão de conexões. Então não se trata apenas de observar o que está acontecendo, mas de entender por que está acontecendo e como diferentes elementos estão interconectados. E essa compreensão mais profunda permite que os líderes compreendam as dinâmicas subjacentes de uma situação. E é aqui onde os humanos são melhores. E onde, aliás, nós não podemos correr o risco de terceirizar para a tecnologia o que sabemos fazer melhor, não é? Veja, a evolução da inteligência artificial pode levar a um ponto em que as pessoas desenvolvam até vínculos emocionais com ela, mesmo sem entender como esses algoritmos chegam às suas conclusões. Isso é de acordo com um membro do corpo docente da Central Michigan University, o Matt Katz, onde numa entrevista ele fala do risco de usar a inteligência artificial para realizar tarefas onde os valores humanos são ferramentas úteis. Ele, durante a gravação de um episódio do podcast The Search Bar, ele disse que, no fim das contas, as máquinas são muito boas em reconhecimento de padrões, mas elas não sentem nada. E embora a IA possa ser treinada para identificar objetos como peixes no aquário ou tumores em exames médicos, os processos de como ela interpreta esses padrões ainda não são muito bem compreendidos, que é o que frequentemente chamam aqui no podcast do Black Box Problem. Isso significa que não se sabe com certeza como uma IA pode chegar a uma conclusão ao ser solicitada a determinar quais prisioneiros terão liberdade condicional num juízo ou quais candidatos irão avançar para a próxima fase de uma contratação nas empresas. Então, o desafio de compreender esses processos provavelmente se tornará mais difícil à medida que a tecnologia se torna mais sofisticada. Então, quanto mais humana ela se parece, mais provável que as pessoas se esqueçam que são máquinas de reconhecimento de padrões. As pessoas podem também desenvolver vínculos emocionais com elas, o que é ainda mais plausível na medida que as máquinas aprendam a fornecer respostas com elementos que lembram emoções. Não é? Isso não lembra um pouco do filme Ela, onde o protagonista Theodore, protagonizado pelo ator Joaquin Phoenix, se apaixona pelo seu assistente de inteligência artificial. Ou seja, recapitulando até agora, podemos dizer que não é sobre reconhecer padrões, mas é sobre escolher o problema certo, terceirizar o reconhecimento de padrão para a IA e voltar para a intervenção humana na hora de entender o porquê desse padrão. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagine que uma IA analise os registros de uma chamada de suporte a um call center e identifica um padrão. Clientes numa determinada cidade estão ligando muito para relatar problemas de conexão com, o aplicativo de uma empresa de serviços financeiros, mas o sistema não encontra um problema técnico muito específico. Para a IA,
O padrão está lá, uma concentração de chamadas numa região específica, mas não há dados que expliquem o porquê isso acontece. Ao investigar, um analista humano descobre que a cidade está passando por uma onda de calor e o aumento no uso de ar-condicionado, está sobrecarregando a rede elétrica. Isso gera pequenas quedas de energia que, embora não causem problemas direto ao aplicativo, afetam a conectividade de dispositivos móveis daquela área. Esse é um exemplo onde o contexto humano revela a conexão. A IA reconheceu o padrão de chamadas, mas apenas a interpretação humana pôde identificar a causa subjacente, associando um fenômeno externo, a onda de calor e a rede elétrica, com o aumento nas reclamações. É uma combinação de conhecimento contextual e intuição humana que faz com que o padrão faça sentido, mostrando que a compreensão completa exige, olha só, data sense making e não apenas o reconhecimento automático de padrões. Indo até além, o ser humano até consegue entender o porquê das conexões através até de dados intangíveis que a IA não conseguiria nem sequer processar. E faço mais um exemplo. Imagine que uma IA analise métricas relacionadas à retenção de funcionários numa grande empresa. E aí ela identifica um padrão preocupante. O número desproporcional de demissões está passando numa região específica. Mesmo que a empresa como um todo esteja com bons benefícios, bons salários, esteja indo bem. E a IA enxerga um aumento nas demissões e alerta a liderança. Mas não consegue apontar a causa real por trás desse padrão. Ao investigar mais de perto, um líder humano percebe um detalhe que a IA não detectou. Naquela região, o gerente local é conhecido por ter um estilo de liderança extremamente autoritário e pouco acolhedor, e embora esse comportamento não seja registrado em métricas tradicionais como número de vendas ou eficiência operacional, ele cria um ambiente de trabalho desagradável e desgastante e leva os funcionários a pedirem demissão, mesmo que a empresa esteja prosperando em outras áreas. E esse exemplo demonstra um ponto crítico. A IA pode reconhecer o aumento nas demissões como um padrão anômalo, mas a percepção humana, que entende a conexão entre o estilo de liderança do gerente e o clima organizacional. Apenas a sensibilidade e o contexto do líder humano podem captar os sinais mais sutis, como as queixas informais ou o descontentamento que não se reflete diretamente em métricas. Então percebe que aqui o que podemos resumir é que a questão hoje, para os líderes humanos, não é tanto a habilidade de reconhecer padrões, mas sim de formular o problema, botar a IA para reconhecer os padrões e depois entender melhor o porquê. Quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram @arte de palestrar ou por meu LinkedIn e Instagram pessoais. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.